Então tá, bom. Comecei a gravar então, para ficar ali para a posteridade. Nesse primeiro momento, então, eu vou tentar fazer a questão 4 da lista 4, ou atividade avaliativa 4. Tá? Então, basicamente, eu vou sair daqui desse compartilhamento. Eu ainda estou apanhando nesse, acho que é aqui. É impressionante, eu fico apanhando com... Aqui talvez, deixa eu ver. Eu não sei onde é que está o whiteboard nesse negócio aqui. Bom, vou fazer do jeito que eu já fiz, e que eu sei que funciona. Eu tinha que clicar em cima mesmo. Tá, ok. Buenas. A questão, gente, da avaliação 4, né, que a gente estava falando, ele dizia que eu tinha um próton, né, que estava com uma energia de 1,8 MeV, energia cinética, e ele pedia para calcular qual era a velocidade desse próton. Né? Então, tudo que tinha que se fazer é usar a equação da relatividade geral, que a gente viu, ou seja, vai escrever com esse negócio sem estar enxergando onde é que ele está pegando, olhando para um lado e escrevendo do outro, é difícil para mim. Tá? Mas vamos lá. Gama menos 1 mc ao quadrado igual a energia cinética. Daqui, então, eu consigo separar direto esse meu sistema. Eu divido, por exemplo, por mc ao quadrado. Né? E eu tenho, então, que gama menos 1 fica igual a energia cinética K por mc ao quadrado. A energia cinética K, já vou botar em números aqui agora, a essa altura. Bom, deixa eu continuar completando aqui. Isso mostra, então, que o fator de Lorentz vai ser igual a 1 mais K sobre mc ao quadrado. Bom, esse é o cara que a gente vai trabalhar. A partir daqui, a gente tem que nosso K, que é 1,8 MeV, convertendo isso, multiplicando isso por 1,6, 10 na menos 19, tá? Eu passo, esse K vai ser igual a 2,88 vezes 10 na menos 13 joules. Esta é a primeira parte. E a segunda parte, eu vou ver como é que eu apago esse quadro aqui, que eu não sei ainda como fazer isso. Vamos lá. Né? O mc ao quadrado, só no canto aqui para dar espaço, mc ao quadrado, arredondando, tá? 2 não. 1,67 vezes 10 na menos 27 quilogramas, vezes, como é arredondado, 9 vezes 10 na 16 metros quadrados por segundo ao quadrado. Então, aproximação direta, usei 3 vezes 10 na 8 para a velocidade da luz, ao quadrado dá 9, 10 na 16. Esta conta aqui vai dar o que? 288, né? Isso. 2,88 vezes 10. Dessa conta aqui. Dá menos 13. Não, isso é o K. E agora, Roberto, como é que você apaga? Vamos lá, vamos aprender as coisas. Borrachinha. Mais fácil que eu imaginava.
Cadê a caneta de novo? Acho que é isso aqui. Eu consegui fazer. Acho que eu estou fazendo errado. Droga. Não. Eu saio. Voltou a canetinha. 1,5 aproximadamente. Vezes 10 na menos 10. Tá. Bom, está ficando gravado, né? Inclusive os meus erros aqui. Eu vou limpar o quadro. Deve ter um jeito mais fácil. Vamos lá. Tem que sair da borracha, tá? Volta pra cá. Então tá, minha gente. Então eu coloquei os valores e a gente volta então, porque eu tinha marcado antes, né? A gente estava, eu apaguei demais. Né? A gente tinha colocado então que o gama, que é 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, é igual a 1 mais K, que é a energia cinética, sobre mc ao quadrado. Mas o K é 2,88 vezes 10 na menos 13, e a energia deu da ordem de 1,5 vezes 10 na menos 10. Ou seja, arredondando isso aqui, tá? Esse valor aqui vai dar 1,916 vezes 10 na menos 3, somado com 1, dá 1,001916. Tá? Fazendo, então, esta conta aqui, eu passo este valor para o outro lado e passo 1 mais beta para cá, eu fico que raiz de 1 mais beta ao quadrado é igual a 1 dividido por 1,001916. Elevo os dois lados ao quadrado. E daqui eu chego, então, a minha razão de que o resultado desta conta aqui vai dar 0,996179. Isso aqui é igual a 1 menos beta ao quadrado. É claro que o Roberto errou. Isso aqui é menos. Né? Isolando o beta, eu tenho então que o beta ao quadrado vai ser igual a 1 menos, eu só inverti, passei o beta para cá, né? Vai dar 1 menos 0,996179, que é igual a 0,003821. Né? Tira a raiz quadrada disso aqui, eu tenho que beta é igual a 0,0616, ou que a velocidade, que é o que eu quero,
0,0616 vezes C, que é da ordem de 1,85, 44 vezes 10 na 7 metros por segundo. O que o pessoal fez e chegou a resultados muito parecidos com esse? Tá? O pessoal pegou, usou o meio de mv ao quadrado, não usou o gama. Como essa velocidade, um próton com 1,8 MeV, ele tem uma velocidade, ele tem uma energia baixa. Se fosse da ordem de GeV, né, tá, 1000 vezes mais energia, a gente teria uma velocidade bem relativística. Essa conta aqui do próton, se fizerem usando a mecânica clássica, usando a relatividade, o resultado é muito parecido. 1,85 e o outro é 1,84. Né? Muito pouca diferença. Tá? Então, é o tipo da conta. Mas eu acertei, não. Acertou, mas a metodologia era para ser exatamente essa da relatividade. Eu errei na equação ali, na aplicação da equação. Tu quer dizer lá no início? Lá no início, esse 001918 ali, até ali eu achei, né? Depois. Aí eu me perdi. Obrigada, prof. Imagina, é tranquilo. Tá? É muita conta, as coisas cada vez acabam ficando mais, como é que eu vou dizer, mais gaudérias, digamos assim, né? A conta começa a complicar, tanto que a gente vai ver hoje que o formalismo que foi colocado agora é um formalismo matricial, que ajuda bastante, né? E que a gente geralmente chama, o que a gente vai criar hoje são os quadrivetores para chegar no espaço de Minkowski. Era uma aula que eu pedi para vocês virem assistir ou verem depois gravada, porque é a aula que realmente que a gente vai estar molhando o bico na relatividade geral. Né? Então, é importante a gente ter uma ideia da calculeira que dá e como fazer esse processo. Tá? Buenas. Vamos ver então se eu começo a colocar. A ideia hoje, simplesmente, é sair daqui, né? A ideia dos vetores que a gente trabalhou, a gente já viu uma revisão, né? E depois mostrar que eventos e intervalos que eu defino nos espaços, para eu poder ter que eles sejam invariantes frente a uma transformada, a gente vai criar, então, o processo, né? Que é para detectar se o material é invariante ou não. A ideia é muito simples, mas depois o formalismo matemático vai ser bem aplicado em cima disso. A maioria de vocês, a grande maioria da turma, fez o trabalho sobre o GPS, né? no trabalho avaliativo 5 ou 6, e o GPS caiu em quase todo mundo. Então, vocês já usaram, na leitura do texto, um quadrivetor. Né? Eu não sei se o original chamou de quadrivetor, ou se vocês olharam isso, mas quando eu representar o quadrivetor para vocês, vocês vão se lembrar, os que fizeram o trabalho sobre o GPS, das equações que foram desenvolvidas. Buenas. O que nós vimos, então, voltando a uma revisão rápida, né? Ou seja, este ponto P está dentro do referencial móvel, andando com velocidade v, sempre na direção x, como a gente já viu até agora. Né? Esse fenômeno aqui tem que ser representado independentemente do... Essa figura é uma cópia do que nós já vimos, esse slide. Né? E eu só não tirei a animação dele fora, mas devia ter tirado. Porque a gente já viu ele. Então, na verdade, a posição é a soma dos vetores. O vetorial tem essa vantagem. Eu posso somar direto sem me preocupar com x, y e z. A velocidade, no caso, é o vetor que eu tenho da velocidade aqui, mais a velocidade contínua uniforme v, na direção x, e a aceleração ela é igual. Né? Quando a gente viu em Galileu,
simplesmente a única variação que eu tinha era na posição, eu somava, no caso, a velocidade vezes o tempo no eixo distância. Então, para converter do eixo móvel para o eixo fixo, eu tinha que subtrair a velocidade vezes o tempo. E assim eu conseguia passar de um sistema para outro, né? A velocidade era a que nós vimos lá e a aceleração era a mesma. O que nós vimos também numa aula, isso aqui até aqui é repeteco, tá? Até os eixos aqui eu tenho, depois esse quadrinho aqui embaixo é a novidade. Eu tenho basicamente, então, que qualquer sistema, estando em qualquer um dos sistemas em processo vetorial, o fenômeno que acontece aqui vai ser representado, então isso aqui é para a onda eletromagnética, vai ser representado por uma onda esférica, e essa onda esférica vai ser a soma de senos e cossenos, e que a gente representa por um A seno de kx menos ômega t. Nós vimos cada um desses, né? O K é o número de onda, o X é a posição, o V é a velocidade angular, o W é a velocidade angular, e o T é o tempo, né? Então eu posso transformar de um sistema para o outro, e sempre que isso acontecer, eu vou ter que o sistema é invariante, quando eu consigo fazer essa transformada em dois sistemas. O que acontece que a gente define nesse processo aqui é que, independentemente do sistema que eu tenho, se eu estou trabalhando no sistema fixo ou no móvel, tá? Como eu tenho uma onda de frente esférica e é uma onda eletromagnética, ela se propaga com uma velocidade c, igual a da luz, né? E eu pego, então, a equação da esfera, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Bom, quem é o raio nessa situação? O raio vai ser, né, a velocidade máxima que eu consigo ter, que é c vezes o tempo que foi transcorrido, ou seja, este é o raio, né? Eu tenho, então, uma esfera que vai estar inscrita nesse processo e ela coincide as duas para esse ponto de interesse. A gente tem que manter o olho nesse processo aqui, né, que como eu estou trabalhando com uma radiação eletromagnética, eu tenho que a velocidade é o máximo que pode ser, que é a velocidade da luz, ou seja, a distância que eu tenho da origem do sistema até o ponto onde o fenômeno acontece, o ponto P, tá? Ela vai ser a velocidade da luz vezes o t. Então, ct é a distância, é o raio dessa trajetória. Mas se fosse o próton que nós colocamos agora, né, do exemplo 4 que eu passei para vocês, esse próton trabalha com uma velocidade 200 vezes menor que a velocidade da luz, mais ou menos, né? E a gente teria, então, que o raio daquele estaria aqui. Então, o que a gente vai começar a verificar é que esta equação, ela sempre vai ser menor ou igual, e aí vale para qualquer coisa. Vale para partículas, vale para coisa rápida, para coisa lenta, vale para o máximo de velocidade, que é para a luz e para ondas eletromagnéticas, né, que seria o igual a CT. A gente apenas queria a igualdade no... Eu passei rápido demais, tá? Não, mas aqui é a mesma coisa, é transformado de Lorentz, que nós já vimos, né? E agora eu quero passar isso para o sistema vetorial. Ou seja, eu vou criar um vetor R, ou seja, onde eu tenho R1, R2, R3, R4. Quando a gente trabalha, no nosso caso, a gente trabalha sempre só com X, né? Então eu teria só o R1, que é o X, ou eu vou dizer que o R é um X, Y, Z e um tal, que eu vou criar agora para vocês. E o vetor de posição, que vai respeitar a equação dessa esfera, ele vai ser representado da seguinte maneira. Se eu pegar o CT, C ao quadrado, T ao quadrado, e passar para o lado de cá, isso vira uma equação em 4 dimensões e igual a zero, né? Ou seja, o que nós vamos criar, então, é um vetor S, né, um tensor, na verdade, S, né, que o S ao quadrado vai ser a soma de todos os componentes, ou seja, vai ser o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos o c ao quadrado, t ao quadrado. E o que eu vou criar aqui agora é um vetor tal que ele vai ser o número complexo i
CT. Porque se eu elevar esse tal ao quadrado, o que vai acontecer? O I ao quadrado é raiz de menos 1, ao quadrado vai dar menos 1. Então, dá menos 1, C ao quadrado, T ao quadrado, ou seja, menos CT. E eu posso representar isso como uma equação totalmente positiva, né? Sendo que o S ao quadrado é a soma de todos os R's ao quadrado. Né? Essa é a parte. Né? O importante para colocar aqui, a gente está usando o termo tal, né? Tem muita ligação para vocês no curso, como uma meia-vida, um tempo. Né? Eu tenho uma componente que é multiplicada por tempo, a força de Deus é constante, então a variável realmente que aparece para nós aqui como peso é o tempo, só que C vezes T é distância. Então é importante a gente colocar que essas 4 dimensões, apesar da 4ª dimensão estar vinculada ao tempo, ela tem dimensão espacial. Tá? O espaço dela, a relação, isso aqui é metros, não é segundos. É importante a gente ter isso em mente. E é importante ter que esta brincadeira do S ao quadrado aqui vai definir se o meu sistema é invariante. E esse invariante significa se eu posso ou não trocar de referencial. E vai ter mais algumas implicações bem simpáticas ainda, tá? Que a gente vê aqui dessas duas maneiras, ou seja, o S azul, que seria do sistema fixo, eu tenho o S ao quadrado azul e o S linha, que é o vermelho, né, que é no sistema móvel. Tá? Eles não têm que ter o mesmo valor, né, até porque, de propósito, a frente de onda está diferente, mas eles têm que coincidir no evento que acontece exatamente no ponto P, que aqui não escrevi o P, mas é nesse pontinho aqui, que é a intersecção das duas ondas. A partir daqui, elas podem tomar caminhos diferentes, né? Ou seja, eu não sei que fenômeno eu estou colocando aqui, mas esse fenômeno pode ser independente e até mesmo que depois não seja invariável. Mas eu sempre me interesso por um momento no espaço-tempo, e esse momento seria exatamente essa intersecção aqui de pelo menos uma ou várias ondas. Bom, a ideia que a gente quer verificar, então, é eu ter um espaço, eu voltei para 2 dimensões para facilitar o desenho, né? Eu tenho, por exemplo, a dimensão x, que é a dimensão espacial, e um eixo tempo. Né? Eu crio o meu espaço-tempo em 2 dimensões aqui, é um plano espaço-tempo, e eu tenho 2 eventos, o evento 1 e o evento 2. Tá? E eu quero saber como é que funciona as transformadas possíveis em relação a esses dois. É invariante, eu posso fazer transformada, eu posso não fazer. Né? Então, tudo que eu tenho que calcular nesse processo é usar esse S aqui e verificar, bom, se eu tenho um caminho entre esses dois, né, eu vou fazer as variações e vou tentar ver o que acontece. Ou seja, o ΔX ao quadrado seria esta distância aqui, né? E o delta tal ao quadrado seria esta distância aqui, no eixo temporal. Né? Basicamente é o que nós temos, é uma equação, né? Claro, está negativo aqui, mas aqui a velocidade do tempo aí não representa o tal. Tá? Eu tenho simplesmente um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa vai ser a soma dos quadrados, se eu colocar a representação aqui como sendo o tal. Dessa forma, se eu fizer esta conta, e se este valor aqui, tá, for menor ou igual a 0, eu tenho que os eventos são, eles podem ser representados em qualquer troca de referencial. Né? Então, eu tenho como fazer essa parte simplesmente por este cálculo. Bom, tentando enxergar um pouco mais do que isso, este é o momento em que eu falaria para vocês que o ideal seria a gente sair da sala de aula, caminhar até uma asa
tomar umas cervejas para abrir os horizontes, né? Onde a gente pode começar, geralmente neste momento vai dar uma viagem muito grande, né? Nós temos exatamente este pontinho aqui, eu adorei essa figura que eu roubei na internet, né? Apesar da baixa resolução, eu tenho aqui o espaço sideral, né? Maior que a Via Láctea até, e nós estamos exatamente aqui e agora neste pontinho, né? Ou seja, eu costumava dizer nesse momento, agora fica meio informal, com esse raio do confinamento e as aulas à distância, eu posso ter alguns de vocês na praia, alguns de vocês até fora do país, todo mundo assistindo a aula ao mesmo tempo aqui, né? Mas quebra um pouco aqui e agora que eu costumava dizer. Mas eu costumava dizer todo mundo sentado na sala de aula, e eu dizia que nosso aqui e agora é exatamente este ponto onde eu botei a luzinha do mouse. Bom, o que esse cone de luz está mostrando? Ele está mostrando que nós, apesar de nós caminharmos praticamente em cima desse eixo do tempo, quase que em linha reta, né? O máximo que a gente vai conseguir, segundo a teoria da relatividade, tá? É interferir numa região menor do que este cone, sendo que a distância que eu tenho para cá, este ângulo que eu estou dando aqui, é a velocidade da luz vezes o tempo, porque eu tenho um eixo t, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 1000 segundos, né, vamos supor que o 1000 segundos seja essa parte aqui, né? Está fora da escala do universo, mas que seja, né? Isso quer dizer que qualquer informação que eu tenha feito, seja eu passado um e-mail, seja eu ligado um laser, seja eu sair correndo feito louco para alguma direção, tá? Por mais que eu seja o The Flash, o máximo que eu posso fazer é chegar nesta borda aqui. A direção que eu vou colocar, aqui eu tenho só duas, né? Vai ser o X, o Y e o Z, pode ser qualquer uma desse cone aqui, tá? Mas o máximo que eu vou chegar vai ser na borda desse cone. Como nós somos seres completamente não flash, né? Nós fisicamente vamos praticamente caminhar em linha reta em cima dessa linha aqui. Mas coisas que a gente faça, como emitir um sinal ou alguma coisa, né, uma onda eletromagnética, ela pode atingir qualquer ponto deste cone daqui para dentro, até no máximo aqui, ou seja, tem que estar dentro desse cone. Então, o tempo está passando sempre monotonamente nesse sentido. Ou seja, qualquer coisa que eu fizer aqui, ou que a turma fizesse aqui, iria nos levar para qualquer lugar aqui dentro dessa parte superior. Ou seja, isso aqui é o futuro, né? E aí, de onde é que cada um de nós veio? Bom, de algum lugar desse cone que está aqui abaixo. Agora, a pergunta é, se a gente estivesse aqui, de quando que seja Andrômeda, não consigo ter ideia, uma outra galáxia qualquer, tá? A gente não teria possibilidade de interação, né? É claro que se eu tivesse, vamos criar um lugar, vamos sujar esse desenho aqui, acho que clicando aqui, né? Se nós estivéssemos neste ponto aqui, tá? Ou se a gente tem um ET tentando nos observar nessa posição, né? Para a gente telefonar para ele via celular ou alguma coisa, tá? Esta possibilidade de comunicação, se fosse acertada na melhor caminho possível, seria basicamente isto aqui. Ou seja, no mínimo, neste tempo aqui, é que a gente poderia ter uma interação. Ou seja, supondo que essas dimensões todas são temporais, isso aqui é um tal, na verdade, tá? E essa distância aqui seriam
bilhões de quilômetros, nós teríamos aqui bilhões de anos, ou seja, não seria possível que a gente tivesse alguma comunicação real, né, instantânea com alguém a essa distância. E aqui eu não estou falando de relatividade, de contração de distância ao A4, eu estou mandando sinais luminosos, sinais que andam à velocidade da luz. Tá? Então, eu estou criando universos. Né? E é impossível que este universo que está aqui, neste mesmo plano, ou seja, nesse mesmo tempo que nós estamos agora, tá? Mas numa outra posição, a gente não consegue interagir. Então, essa sobreposição, mas eu vou andar numa velocidade bem menor, piorou, porque significaria que este ângulo, em vez de ser assim, o ângulo desse cone, ele seria um ângulo praticamente assim, ou seja, eu vou me encontrar bem mais tarde com esse objeto, com essa informação. Tá? Deixa eu limpar essa brincadeira aqui. Nesse aqui é mais fácil, você usar mais. Buenas. Voltando então. Tá? Então, gente, o que eu tenho que definir para saber se o meu sistema é invariante ou não é saber se a coisa pertence ao nosso universo. Ou seja, é possível que a gente tenha um passado em comum, é possível que a gente tenha um futuro em comum. Para isso acontecer, esta definição, esse S que a gente criou, tá? Ele tem que ser respeitado. Ou seja, a soma das 4 dimensões, sendo que essa aqui seria o tal, né? Para ficar positivo. Então, a soma das 4 dimensões tem que ser menor ou igual a 0. O que significa? A gente tem que estar dentro desse cone. Essa é a ideia básica do processo, ou seja, é o que define cone de luz. E esse cone de luz define toda a parte do espaço de Minkowski, né, que a gente vai trabalhar, e define tudo que é possível a gente ver na relatividade geral. Mas tem como fazer alguma distorção? Sim. Tá? O que nós vimos é que esse plano que está aqui, bonitinho, fofinho, né, ele está plano aqui. Mas vamos supor que a gente consiga criar uma curvatura nesse espaço-tempo. Isso aqui é o espaço-tempo, é o lençol do espaço-tempo. Alguma massa muito grande, um buraco negro, um aglomerado de matéria escura, né, que a gente nem consegue ver, poderia fazer com que este plano aqui fizesse uma curvatura sobre ele mesmo. Ou seja, no futuro, mesmo em velocidades lentas, eu poderia chegar a esse ponto aqui, desde que eu tenha uma curvatura no meio do caminho que faça com que esse plano volte sobre ele mesmo. E isso são aquelas coisas que o pessoal gosta de definir em filmes de ficção científica, né? Como sendo um vórtex, como sendo não um buraco negro, esqueci o nome, né? Mas basicamente uma ligação, uma descontinuidade no espaço-tempo, uma singularidade, e essa singularidade cria um túnel que me permite viajar. E aí sim, essa viagem que é possível matematicamente acontecer, ela aconteceria no tempo e no espaço, ou seja, eu poderia viajar para o passado, para o futuro, eu poderia me mover a uma distância absurdamente longa, ou seja, em um tempo muito pequeno, dependendo da curvatura que eu tenho, eu poderia sair daqui e chegar aqui em coisa que eu talvez levasse 1 bilhão de vidas humanas, né, em tempo, né, para conseguir atingir nessa distância aqui. Talvez isso aqui que eu nem chegasse mais lá. Né? Talvez quando chegasse lá já tivesse sido extinto. Né? Ou alguém saindo daqui e vindo para cá, o nosso Sol já teria engolido a Terra e a gente não existiria mais e não teria como ver. Mas, buenas, essas singularidades são possíveis de acontecer e geralmente elas acontecem por a gente estar dentro de um espaço que tem
matéria desconhecida e extremamente densa, e que, se a relatividade geral estiver correta, ela gera uma deformação e pode fazer uma curvatura do espaço-tempo. Bom, voltando aos invariantes, agora num eixinho fácil, né, que eu estava tentando colocar, eu criei aqui dois eixos, novamente apenas x e t, né, dois eixos que seria mais CT e menos CT. Ou seja, toda informação dentro, aqui em cima está o futuro, aqui embaixo está o passado. Olhem a linha do tempo passando. Tá? Então, o tempo passa nesse sentido. O T1 aconteceu antes de T2. Tá? Bom, eu tenho três fenômenos, três eventos acontecendo. O 1, o 2 e o 3, né? Nessas posições do espaço-tempo. Bom, qual delas eu consigo criar sistemas, no caso, que eu consigo converter as coordenadas e transformar de um em outro, né? Os sistemas válidos, no caso, seriam apenas o 1 e o 2. Né? Porque, na verdade, se eu quiser ver a transformada do 1 para o 3, né? O que vai acontecer aqui é que esse sistema está dentro do cone CT, mas o 3 não está. Então, essa distância aqui, x3, vai representar na conta do x3 ao quadrado um valor muito maior do que o CT, o que significa que essa conta vai ser maior do que zero e o sistema não é invariante. Né? Já o 2, como ele está do lado de dentro, já CT é maior, então o x ao quadrado menos CT vai ser negativo, e aqui também. Então, eu não tenho nenhum problema com esses dois, mas o 3 está fora dessa condição. Uma visualização gráfica, né, basicamente é isso que está colocado aqui. Né? O intervalo entre 1 e 2 vão ser calculados dessa forma e são menores que zero, porque todos eles estão dentro do cone de luz. Né? Ou seja, como está em vermelho, é um invariante e pode ser representado em qualquer sistema no futuro. Né? Já o 3, né, ele daria, qual é o problema? Ele teria que, esta soma aqui, tá, por causa de um dos eixos que eu tinha botado como x ali, né, era muito maior que CT. Dessa forma, eu tenho que, se isso aqui é muito maior que CT, isto ao quadrado vai ser muito maior do que C ao quadrado, T ao quadrado. Então, este valor aqui é positivo, esse é negativo, o resultado vai ser maior que zero. Ou seja, não é invariante e não pode ser representado num sistema no futuro. Buenas, não sei como é que vocês estão ainda na parte de matrizes. Né? Há alguns semestres eu fiz uma revisãozinha com o pessoal, mas hoje é só para mostrar. Né? O que a gente tem basicamente, então, novamente as equações da relatividade de Newton e da relatividade de Lorentz. E agora, a representação disso de forma matricial. Se vocês se lembrarem de como isso acontece, tá? Lembrem que este vetor linha, que está aqui, coluna no caso, né? Ele vai ser jogado aqui para cima e esse x' vai ser multiplicado pelo primeiro termo, mais o segundo vezes o terceiro, mais o terceiro vezes o terceiro, mais o quarto aqui vezes o quarto. Ou seja, o resultado final seria que x', né? Isso aqui era para ser x, não era para ser linha, né? Eu errei, aqui está certo, aqui está errado. Tá? Ou seja, o x' seria igual a 1x menos vt. Ou seja, exatamente o que está aqui. E os outros são apenas uma matriz diagonal, né, unitária, y igual a y, z igual a z e t igual a t. Isso é Newton. Tá? Para representar a mesma coisa para a relatividade de Lorentz, a gente apenas tem que mudar aqui. Como é que é o x? O x' é igual a gama x menos gama vt. Bom, aqui eu tenho x, aqui eu tenho t, os dois no meio não
não se comunicam, então é 0. O x multiplica por gama, o gama vai no 1, 1, e no último é menos gama VT, o T está aqui, então é menos gama V. Bom, e assim por diante. Tá? Vantagem disso, eu posso chamar esse cara de R', esse cara de R, e essa matriz eu posso chamar de um N, né, com um N diferente de Newton. Essa aqui eu posso chamar de um L grande de Lorentz. Posso fazer o que eu bem entender e criar nomes aos bois. Tá? E fazer uma representação bem mais simples, apenas com nome de matrizes. Da mesma forma, eu criando, como eu disse, o R, sendo R1, R2, R3, R4, este senhor aqui recebe o nome de quadrivetor, que são as 3 dimensões espaciais mais a dimensão tempo espacial, né? Ela tem dimensão espacial, mas ela tem participação temporal. Então, respeitando o sistema de invariância, né, ou seja, o S, a gente tem, então, mudando para o tal, x, y, z e tal, né, o sistema fica sendo, vocês já devem ter se deparado com isso em alguns dos artigos que vocês leram, né? Alguns me mandaram os artigos que usaram para fazer a resenha, e eu vi o sistema com descrição matricial, ou seja, talvez você não tivesse entendido por que um número complexo I que apareceu aqui, os artigos não dizem isso, né? Mas o I aparece exatamente dessa ideia. Eu tenho que converter este menos aqui numa variável positiva para levar ao quadrado, ou seja, número complexo I, raiz de menos 1. Seguindo o barco, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de brincar, mas seria sair do espaço euclidiano, que a gente está acostumado, tá? Onde a gente define eixos ortogonais. Tá? Ou seja, eu tenho que o x, o y e o z são completamente ortogonais entre si os 3. Mas isso não precisa ser assim. Né? Nesse caso aqui é muito fácil, ou seja, se eu fizer a projeção, tem um vetor V só em 2 dimensões aqui. Se eu quiser fazer uma decomposição desse vetor, eu tenho que a projeção dele em cima do eixo x vai ser um valor AX vezes o vetor unitário EX. Me representa este vetor aqui, e este vetor aqui, em Y, vai ser a mesma coisa, a projeção do vetor grande aqui em cima, vezes o vetor unitário, que me dá essa direção. Vantagens malucas que a gente tem, o produto escalar de 2 vetores ortogonais é 0, o produto vetorial de 2 vetores paralelos é 0, tá? E a gente consegue ter essas formulações depois que ajudam a escrever de forma matemática. Mas e se o meu sistema não for de eixos ortogonais? Basicamente, eu tenho a seguinte brincadeira, ou seja, eu tenho que o meu eixo x e o meu eixo y formam um ângulo diferente, 90 graus, eles não são ortogonais. E o que vai acontecer aqui é que eu tenho a perpendicular de cada um deles e define esse eixo. E eu vou ter um termo AX e um termo AY, né, em cada um dos dois. Mas a projeção perpendicular desse eixo vai me representar um AX e um AY, que seriam esses que estão aqui embaixo. E esse pessoal vai cortar esse eixo em alguma projeção. Buenas. Quando isso acontece, eu vou ter exatamente esta condição que está aqui. Ou seja, eu tenho um eixo, um A, que eu botei agora o X na parte superior, e um AY com Y na parte superior, diferentes dos A sub Y e A sub X. Tá? Onde nós temos, então, que o A sub X vai ser o vetor velocidade vezes o componente unitário na direção x, que seria esta direção aqui, que não é perpendicular a esta. Bom,
Esse pessoal tem algumas propriedades fáceis para algumas contas e, por isso, eles se chamam de vetores contravariantes. Ou seja, eu tenho os vetores normais, que estão aqui, que são as variantes do sistema, e os contravariantes, que são a projeção como se 90 graus fosse. Tá? Então, aí eu tenho informações principalmente interessantes para troca de sistemas de deposição. Tenta imaginar o seguinte, como é que funciona um produto escalar de uma esculhambação como essa. Né? O que nós temos nessa situação é que eu tenho produto escalar. Se o sistema é ortogonal, é tudo bonitinho. Eu tenho a componente x ao quadrado, né, vezes 2 vezes o eixo x, né, e vezes esse vai dar 1, e assim por diante, o y e o z, e está feita a nossa festa. Tá? Eu simplesmente vou ter, nesse caso são 4 componentes, inclusive temporal, eu vou ter todas elas montadas. Sendo que, neste caso aqui, o EX e o EY, ou seja, o produto escalar, ou seja, tirando o X e o Y aqui, tá? Os produtos cruzados, eu tenho que isso aqui, por definição, é zero. Né? Ou seja, os índices, o vetor unitário em X escalar o vetor unitário em X, os dois são paralelos, é 1. Os outros são perpendiculares, é 0. Isso simplifica a minha equação. Se fossem equações contravariantes, eu não posso fazer isso. Tá? Porque esse sujeito aqui, o XY e o YX, eles não são zero. Então, eu tenho que levar todas essas contas em consideração, e aí o que vai acontecer é o que se chama de notação de Einstein, que é esse processo tensorial aqui, né, onde eu tenho que o produto escalar, ou seja, o quadrado, né, de um vetor, na verdade, ele vai ser esse sanduíche formado pelos contravariantes, né, e pelos vetores de dimensão. E, basicamente, o que o Einstein coloca, se os índices forem repetidos, ou seja, mi, mi, assim por diante, eles são somados. E aí eu tenho um sistema, no caso, variante, ou seja, sistema ortogonal representado. Tá? Acredito que vocês devem ver uma pincelada disso na cadeira de Física Matemática. Né? Lá no final do Butkov, que é o livro que eu acho que ainda usam, né? Vai ter essa nomenclatura. É um cálculo chato, pesado, mas para escrever ele torna muito mais elegante por causa das anotações. Imaginem se você pegar um sistema com 10 dimensões, né? E você tem que fazer essa tripa de produtos escalares entre duas funções, num cálculo matricial, e eu boto lá 2 tensores multiplicados e resolvi o problema. Se eu colocar o sistema com todas as multiplicações, eu tenho que fazer o A1 vezes o A1, o A1 vezes o A2, o A2 vezes o A3, assim por diante, todos os produtos cruzados. Né? Então, na verdade, com 2 variáveis, nós já temos 4 equações. Né? E assim vai, com 3 são 9 e por aí vai. Bom, deixa eu ver isso aqui. Essas condições, gente, é que criam o nosso famoso espaço de Minkowski. Tá? Ou seja, o espaço de Minkowski é exatamente esta formação matemática, não é aquele papo bonito e tudo mais, de boteco, onde a gente começa a verificar como é que eu estou no aqui e agora, qual é o passado possível, qual é o futuro possível, se eu posso ter uma curvatura do espaço-tempo ou não, né, ter os buracos de minhoca, agora veio o nome em que eu posso ir de uma parte para outra do espaço-tempo, desde a curvatura nos aproxime. E aí eu chego nesta brincadeira aqui e digo, tá, mas eu tenho que calcular
a velocidade. Nós já fizemos isso. Tá? A velocidade é simplesmente a derivada do vetor posição pelo vetor tempo. Nós calculamos um em relação ao outro, a derivada total é uma divisão simples e consegue resolver. Bom, mas eu posso criar o momento, e o momento eu posso usar para calcular forças. E aí eu começo a ter todas essas situações, já que eu fui para o lado matricial para condensar a escrita, eu começo a ter todos os produtos cruzados aqui no meio. Isso fica realmente bastante deselegante se não for em forma matricial. Tá? Por isso que é tão interessante o espaço de Minkowski, e basicamente o que a gente tem que saber é que a gente tem que respeitar que o S ao quadrado tem que ser menor ou igual a zero. Tá? Aqui, então, basicamente, os quadrivetores, né, de velocidade, que a gente já tinha visto, né, onde eu faço a derivada do vetor posição pela variável temporal, ou seja, pelo tempo próprio. Isso vai me criar as velocidades em cada uma das direções, inclusive na direção espaço-temporal. Né? E aí eu tenho que as posições, então, são essas aqui, gama V, ou seja, já estou as transformadas, no caso de Lorentz, aqui em cima, né, na aplicação da matriz. E aí, o que a gente pode verificar é esta brincadeira que está aqui. Ou seja, vamos fazer a prova para o primeiro vetor. Ou seja, a velocidade na direção 1 vai ser a derivada da variável 1, dr1, em relação ao tempo próprio, né? Ou seja, isso vai ser igual a agora eu simplesmente dividi e multipliquei por dt, pelo tempo no espaço não móvel, né? Ou seja, aqui eu tenho dt embaixo, aqui eu tenho dt em cima. Desculpe, eu fui preguiçoso para não escrever usando o equation o tempo todo, que ficaria mais elegante a gente ver. Né? Mas isso aqui, eu peguei essa equação aqui e apenas dividi e multipliquei por dt. Então, ficou dr dt, dt, dt'. Mas dt, dt' é o gama. Né? E o dr dt é a velocidade na direção x, que é a que eu estou mexendo. Ou seja, o 1 é gama Vx, que é exatamente o que a transformada de Lorentz nos mostrou. Tá? Se eu fizer para o 4, por exemplo, que é a parte temporal, né, é a mesma forma. Eu uso a mesma estratégia. Né? Eu tenho o dr4, que é o tal dt', divido e multiplico por dt, então eu tenho uma camada que é o d tal em relação a dt, lembrando que o tal é I gama C, né? Ou seja, eu faço essa derivada em relação a t, isso vai dar um IC, né? Nessa parte, e esta parte aqui vai ser, aí gama não, isso aqui é velocidade, né? É ICT, no caso, então, em relação ao tempo, isso vai dar IC, e aqui dt de novo vai dar gama. Ou seja, o 4 é I gama C. Tá? Apenas nesta parte. Bom, basicamente, para a gente trabalhar com relatividade geral, e era aqui que eu queria chegar no nosso processo de aula de hoje, tá? É que a gente vai utilizar o espaço-tempo de Minkowski e a sua generalização, ou seja, trabalhar com mecânica tensorial, que são, na verdade, matrizes de vetores. A gente vai usar a relatividade geral como teoria da gravitação, ou seja, na verdade, a ideia de massa que atrai massa em relação ao inverso do quadrado da distância passa a ser a quantidade de massa deforma o lençol do espaço-tempo, e essa deformação vai criar, no caso, uma linha. Os objetos continuam caminhando em linha reta, só que como o espaço é curvo, a linha reta gera uma órbita, e aí eu tenho
o processo da gravitação. Né? Deflexão da luz de uma estrela pelo Sol, ou seja, isto é explicado por essa teoria aqui, ou seja, não apenas a massa, mas também as ondas eletromagnéticas têm que percorrer caminhos, né, mais lineares, e eles então serão mudados a trajetória ao se aproximar de massas, não porque a massa vá atrair a luz, tá? Mas simplesmente que ela gera uma singularidade ou uma quase singularidade, dependendo da distância, que, desculpe, que a luz vai ser desviada de sua trajetória original. O buraco negro, no caso, ele é uma singularidade, ou seja, a massa tende a infinito e, na verdade, a deformação tende a gerar um ângulo de 180 graus, ou seja, a luz continua andando em linha reta, mas ela simplesmente está presa dentro da singularidade, ou seja, ela não sai, tá? Não porque ela está sendo atraída, mas porque a linha reta faz com que ela ande em curva. Um exemplo disso, desculpe, gente, estou falando tanto que estou começando a ter comichão na garganta. Mas voltando, um exemplo disso é exatamente o que acontece, por exemplo, com elétrons, né, dentro de um campo magnético muito forte, o que a gente conhece por magnetron. Tá? Na verdade, eu consigo, com um campo magnético extremamente forte, por exemplo, com os ímãs, os superímãs de ferro, neodímio e boro, né, eu consigo pegar elétrons que têm uma energia extremamente alta e confinar eles. Eles ficam presos no espaço, eles andam em círculo. E mesmo que eu tenha uma velocidade que foi dada por uma diferença de campo elétrico, né, ele tem uma direção para ir, ele não consegue andar em linha reta, ele anda em espiral e fica preso numa região do espaço. Né? Isso é mais ou menos o que acontece com os planetas em torno do Sol. Né? Eles estão dentro da singularidade de deformação do lençol espaço-tempo que o Sol criou e acabam, na sua linha reta, eles ficam girando em torno do Sol. E eu consigo fazer elétrons, esse é um exemplo prático, né? A gente consegue fazer elétrons serem aprisionados por causa de um campo magnético muito forte, mesmo acelerando eles com diferenças de potencial da ordem de kilovolts. Eles não conseguem sair daquela região. E com isso acaba formando plasma e outras coisas do gênero que são bem interessantes para outras aplicações. O que nós vimos também, né, aqui fala do redshift, do blueshift, é claro, né, que é exatamente eu tenho esse processo gravitacional porque, na verdade, eu vejo que as galáxias estão se afastando. Isso gera um aumento de comprimento de onda, ou seja, um desvio para o vermelho. Né? E o que a gente vai utilizar na mecânica geral, no espaço de Minkowski, vai ser matemática tensorial, ou seja, trabalhar com matrizes de vetores e elas representam todo o potencial, no caso, que a relatividade geral tem. Aí você me pergunta, tá, mas tem como botar na HP? Não, não tem. Né? Não é uma matriz tão simples assim e, infelizmente, quando a gente for trabalhar nessa área, caso algum de vocês vá para uma física teórica, né, para a região de relatividade ou que use efeitos relativísticos, vocês escrevem de forma condensada e bonitinha usando o sistema de tensores. Tá? Por outro lado, para fazer as contas, tem que abrir as matrizes e sair calculando como a gente sempre fez na vida. Tá? A gente não consegue fugir dessa sina. E agora, basicamente, né,
essa parte era antiga, ou seja, todas as aulas de relatividade eu dava um trabalho no final nas aulas presenciais, né? E nesta aula, que era a última, simplesmente trabalho, todo mundo já esperava qual era o trabalho dessa semana, hoje não tem trabalho, né? Ou seja, vocês já fizeram todas as avaliações, então, na verdade, nós acabamos com a disciplina, né, da forma teórica neste momento, agora com essa parte. Então, gente, pergunto a vocês, eu sei que essa aula de hoje, ela é muito melhor na forma presencial. Simplesmente eu consigo ver se algum de vocês está tentando pegar uma corda e amarrar no lustre para se enforcar, ou se vocês estão achando legal, ou se vocês estão dormindo. Eu consigo ter essa interação, eu não consigo fazer isso num sistema tipo o Zoom, né? Então, é uma pena, mas está aí, está gravado, no caso, para vocês verem e reverem. E qualquer dúvida, né, mantenham contato, façam perguntas usando o e-mail, eu respondo, vocês já viram isso, né? Eu respondo, então a gente pode conversar. Eu tenho estado na PUC todas as quartas e sextas, né? Eu tenho que fazer o laboratório andar, então eu escolhi 2 dias que eu não dou aula para ir na PUC. Se vocês estiverem passando por ali, quiserem, geralmente 7h30, 8 da manhã eu estou na PUC, vou embora cedo, né? Então, máximo 4 da tarde eu tô indo embora, mas chego bem cedo, né? Então, se alguém quiser conversar alguma coisa, trocar ideias, já que a gente praticamente não, a gente não se viu, né, esse semestre, fiquem à vontade, né? Ou mantenham as perguntas via e-mail, não tem maior problema. No mais, agora, alguém tem alguma coisa para falar, comentar?